Fala galera, aqui é Wesley Santos, sejam muito bem-vindos ao canal Investindo em Conhecimento. Para você que está começando no mundo dos concursos ou até mesmo começando os estudos para o Enem e vestibulares, eu estou dedicando esse vídeo, onde eu trago uma aula completa sobre conjuntos. Antes de mais nada, quero agradecer a todos vocês que já acompanham o nosso canal e vêm nos ajudando e colaborando com a nossa evolução a cada vídeo, através de suas dicas e feedbacks. E dizer aos que estão passando aqui pela primeira vez e que ainda não é inscrito, inscreva-se em nosso canal, ative as notificações para receber em primeira mão as nossas novidades e deixe o seu joinha aí pra gente. Gostaria de recomendar a você que tem dificuldades em matemática o nosso curso Aprenda Facilmente. Deixarei o link logo abaixo, onde você vai ter acesso a todo o conteúdo de matemática do ensino médio. Tenho certeza de que com Aprenda Facilmente farei você ter a matemática como sua aliada e não mais como inimiga na hora das provas. Então vamos à aula que eu preparei para vocês hoje. Então nesta aula vamos ver sobre conjuntos. Os conceitos de conjunto, de elemento e de relação de pertinência são considerados conceitos primitivos em matemática. Então vamos partir deste conceito que conjuntos é um agrupamento de objetos ou elementos bem definidos que possuem características em comum. Vamos ao exemplo de conjunto bem prático aqui. Conjunto das vogais. Lembre-se sempre que geralmente os conjuntos são designados por letras maiúsculas, onde a gente vai abrir as chaves e dentro dessas chaves a gente vai escrever os elementos separados por vírgula ou ponto e vírgula. E geralmente os elementos são indicados por letras minúsculas. Então vamos lá. Abrimos a chave, colocamos A, E, I, O e U e fechamos a chave. Todos esses objetos dentro das chaves, pessoal, são os elementos, tá? Vamos agora à relação de pertinência. Relação de pertinência, pessoal, nada mais é que a relação dos elementos com os conjuntos. Assim fica claro que não se trata de relação entre conjuntos, tá? Fixe em sua cabeça aí que a relação de pertinência é a relação entre elementos e conjuntos. Desse modo, se X é elemento de um conjunto A, então dizemos que X pertence ao conjunto A. E como vamos poder identificar isso? Vai ser assim, ó, X pertence, esse sinal aqui é pertence a. Então X em letra minúscula, quer dizer que é o elemento, pertence ao conjunto A, com letra maiúscula aqui, tá vendo? Vamos elaborar aqui um conjunto A. Conjunto A, a gente põe igual, abre a chave, vamos colocar como elemento aqui 1, separamos por vírgula 3, 6 e 9. Fechamos a chave. Então, quais são os elementos deste conjunto A, pessoal? Os elementos são todos esses aqui separados por vírgula, tá vendo? É o 1, é o 3, é o 6, é o 9. Então a gente pode dizer o quê? Que o 1 pertence a A, o 3 pertence a A, o 6 também pertence a A e o 9 pertence a A. Agora vejamos, se o X não é um elemento de A, então dizemos que X não pertence ao conjunto A. E a gente vai indicar ele desta forma, X, esse símbolo cortado, que quer dizer não pertence a A, tá certo? Exemplo, o conjunto A, 1, 3, 6 e 9. O 2 pertence a esse conjunto? Ele tem o elemento 2 dentro desse conjunto A? Não tem, né? Então 2 não pertence a A. O 4 tem dentro deste conjunto A? Não, então ele não pertence a A. O 5, vocês conseguem visualizar o 5 dentro desse conjunto A? Também não, então logo o 5 não pertence a A. O 7, vocês conseguem visualizar dentro desse conjunto A? Também não, então 7 não pertence a A. O 8, você consegue visualizar ele dentro deste conjunto A? Também não, né? Logo, o 8 também não pertence a A. Para fixarmos, vamos utilizar agora o grupo das vogais. V é igual. A gente abre a chave A, E, I, O, U. Fechamos as chaves. Quem são os elementos?
Os elementos, só relembrando que são todos estes entre as chaves e separados por vírgulas. Lembre sempre disso. O A pertence ao conjunto V? Sim ou não? O A pertence ao conjunto V. O B pertence ao conjunto V? O B, pessoal, não aparece nesse conjunto, logo o B não pertence ao conjunto V. O C pertence ao conjunto V? O C também não temos neste conjunto, logo C não pertence ao conjunto V. O D pertence ao conjunto V? O D também não pertence a este conjunto. O E pertence a esse conjunto V? Se visualizarmos aqui, já vemos que o E está dentro deste conjunto, logo o E pertence a este conjunto. O F pertence a esse conjunto? Não temos o F nesse conjunto, pessoal. Então, o F não pertence ao conjunto V. O G pertence a esse conjunto? O G não está lá dentro, tá vendo? Não tem nada de G ali. Então, não pertence. Fique bem atento, viu? O H pertence ao conjunto V? O H também não pertence a esse conjunto V. E o I pertence ao conjunto V? O I pertence ao conjunto V. Então, pessoal, atenção, muita atenção para não confundir o sinal de pertence com o sinal de estar contido. A relação pertence e não pertence é entre elemento e o conjunto. Mais para frente veremos que contido e não está contido é uma relação de inclusão entre os conjuntos, tá joia? Então, muito cuidado, tá? Relação de pertinência será sempre entre um elemento e um conjunto, tá joia? Representação de um conjunto e de seus elementos. Vamos começar por representação por enumeração. Na representação por enumeração, são listados os elementos de um conjunto que possuem um atributo comum, apresentados um após o outro, separados por vírgulas e entre chaves, que era o que a gente estava fazendo até agora. Conjunto das vogais, a gente colocou V igual, abriu a chave, colocou A, E, I, O, U, separado por vírgulas, fechamos a chave. Então, esta é a nossa representação por enumeração. Pessoal, nem sempre a representação por enumeração nos permite listar um a um todos os elementos de um conjunto. Isso ocorre, por exemplo, quando o número de elementos de um conjunto é muito grande ou quando o conjunto possui elementos infinitos. E aí, o que a gente faz nesses casos? Olha, muito fácil. Basta apresentarmos alguns dos elementos numa sequência, sugerindo pela lei de sua formação os demais elementos, que serão substituídos por reticências. E quando for um conjunto finito, após as reticências, indicaremos o último elemento. Vamos formar aqui, por exemplo, um conjunto W dos números pares maiores do que 32. Então, teremos o seguinte, que W igual, a gente abre chaves, coloca 34, 36, 38, colocamos as reticências e fechamos as chaves, porque a partir de então é infinito este grupo. Vamos formar agora o conjunto R dos números ímpares positivos menores que 100. Então, a gente vai colocar R igual a 1, 3, 5, 7, 9. Aqui podemos aplicar reticências e colocar o 99 e fechar com as chaves. Então, aqui temos a representação de um conjunto infinito e de um conjunto finito, como podemos indicar utilizando as reticências. Representação por propriedade. Pessoal, é um método mais formal para definirmos um conjunto. Na representação por propriedade, os elementos são identificados por obedecerem a uma ou mais propriedades que são dadas numa expressão entre chaves. Utilizando este método, vamos definir o conjunto N dos números inteiros maiores que 12, por exemplo. N igual, abrimos a chave, x tal que x é um número inteiro e x maior do que 10. Vemos aqui que N é o conjunto dos elementos de x, tal que x pertence ao conjunto dos números inteiros e x é maior que 10. Vamos a outro exemplo, R igual. Abrimos a chave y, tal que y é o algarismo romano. Aqui podemos observar que R é o conjunto dos elementos y, tal que cada y é um algarismo romano. Vamos agora à representação por diagrama. Galera, esta é a forma de representar um conjunto mais utilizada por nós nas resoluções de questões. Então, meus amigos, muita atenção, tá? Na realidade, este método é bem parecido à representação por enumeração. O que vai mudar é que ao invés de utilizarmos chaves para definir o conjunto, vamos fazer uso dos diagramas de Venn.
Nesta representação, indicaremos cada conjunto por meio de regiões do plano limitadas por curvas ou linhas poligonais fechadas. Assim, os elementos de um conjunto são os pontos que estão dentro do contorno que o representa, ao passo que todos os pontos que estão fora da mesma região são considerados objetos que não são elementos daquele conjunto. Vamos agora representar por meio de um diagrama o conjunto I dos números ímpares menores do que 10. Então, observe esse desenho. Note que temos alguns elementos que não pertencem ao conjunto I, por não obedecerem à lei de formação dele. Nesse sentido, estão fora do diagrama que representa o conjunto I. Tá vendo? Por exemplo, o 4, o 8, o 15, o 10 estão fora. Por quê? Porque o problema nos diz que o conjunto I é dos números ímpares menores do que 10. Logo, são os números 1, 3, 5, 7 e 9 que está dentro do diagrama. Cardinal de um conjunto, pessoal. O que é cardinal de um conjunto? É a quantidade de elementos do conjunto. Indicamos o cardinal do conjunto A por NA. Tá joia? Vamos a um exemplo aqui. Conjunto A, abre chaves, A, E, I. Fechamos as chaves. Conjunto B, abre chave. Tá vendo aqui outra chave, 1, 2, 3, 4, 5. E fechamos a chave do conjunto. Vamos ao conjunto C. O que o conjunto C nos diz nessa expressão? Que x pertence ao conjunto dos números naturais, x é par, x é menor do que 6. Logo, o nosso conjunto C será C igual, abrimos a chave, 0, 2, 4, fechamos a chave. Agora, pessoal, vamos ver quantos elementos tem cada conjunto. O conjunto A tem quantos elementos? O conjunto A tem um elemento A, tem um elemento E, tem um elemento I. N de A igual a 3. Conjunto B, N de B, quantos são os elementos de B? N de B igual. Aqui no conjunto B, observe, ó, nós temos uma chave, depois outra chave com 1, 2, 3, 4, 5 e fechamos a chave. Logo, pessoal, o elemento é só 1. O elemento é tudo isso aqui, ó, é a chave 1, 2, 3, 4, 5, fecha a chave. Tá vendo? Então, muito cuidado, tá? Quando vem uma questão dessa aqui, se você pegar e colocar aqui a quantidade de elementos, são 5. Na realidade, a quantidade de elementos aqui é 1. Você pega tudo isso aqui, ó, que é um elemento só dentro do conjunto. Porque, olha só, o elemento é tudo que está entre as chaves do conjunto. Depois da chave, você vê que tem outra chave, indicando que tem um elemento só, que é um conjunto dentro desse conjunto B. Então, cuidado, viu? Se você vê dentro de um conjunto, outro conjunto separado por chave, você deve contar aquele como um elemento, que é um conjunto, observe bem, dentro do conjunto B, tá joia? E o C? O C é igual a 0, 2 e 4. O C, pessoal, o C tem os 3 elementos, tá vendo? O elemento 0, o elemento 2 e o elemento 4, tá joia? Tipos de conjuntos. A depender da quantidade de elementos que agrupam, surgem os seguintes tipos de conjuntos. Temos o conjunto finito, que é um conjunto que possui uma quantidade limitada de elementos. A maioria dos conjuntos que trabalharemos são desse tipo, de modo que teremos condições de determinar a quantidade de seus elementos. Para exemplificar, considere os seguintes conjuntos. O conjunto que representa uma determinada quantidade de alunos de uma escola. O conjunto dos números inteiros que estão entre -6 e 2, por exemplo. Então, é -5, -4, -3, -2, -1, 0 e 1. Conjunto infinito. Um conjunto infinito possui uma quantidade ilimitada de elementos, de forma que não podemos determinar quantos elementos ele possui. Por exemplo, são considerados infinitos o conjunto dos números naturais e o conjunto dos números inteiros. Conjunto universo. Chamamos de conjunto universo ou simplesmente universo o conjunto ao qual pertencem todos os possíveis elementos de uma teoria ou situação problema. Como, por exemplo, quero formar um conjunto W de brasileiros que já se vacinaram contra o Covid-19 até este momento. Então, o conjunto universo correspondente terá como elemento todos os brasileiros. Vamos representar aqui, vamos ter o conjunto universo todos os brasileiros e aqui teremos os brasileiros que já foram vacinados. Fora deste círculo está todos os brasileiros que ainda não vacinaram.
e dentro o conjunto W, que é todos os brasileiros que foram vacinados contra o Covid até o momento. Conjunto vazio é o conjunto que não possui elementos e é representado, pessoal, por este zero cortado ou por abre-chave e fecha-chave. É importante saber que obtemos um conjunto vazio quando descrevemos um conjunto através de uma regra que logicamente é falsa, tá bom? Como por exemplo, conjunto B é composto por Y, tal que Y é ímpar e múltiplo de 2. Logo, é igual ao conjunto vazio, porque não existe um ímpar que é múltiplo de 2. Entendeu? Muita atenção, nunca confunda o conjunto vazio com o conjunto unitário. Esse aqui, ó, isso aqui é um conjunto unitário, porque abriu a chave e colocou o zero cortado dentro, se tornou um conjunto unitário. Então, nunca se escreve o conjunto vazio igual a chave, conjunto vazio fecha chave, nunca se escreve desse jeito. Conjunto vazio ou é o zero cortado ou a chave sem elementos. Às vezes aparece nas questões assim, ó, abre chave, zero, fecha chave, e alguns candidatos se confundem achando que é o conjunto vazio. Cuidado, pois nesse caso trata-se de um conjunto unitário cujo elemento é o zero. De modo que não podemos escrever que o conjunto vazio é igual a um conjunto com o zero dentro, tá bom? Conjunto unitário. Dizemos que um conjunto é unitário quando possui apenas um elemento. Na verdade, pessoal, pode existir uma infinidade de conjuntos unitários. Por exemplo, ó, se a gente abrir chave, colocar o 6, fechar a chave, é um conjunto unitário. Se a gente abrir a chave, colocar o 3, fechar a chave, é um conjunto unitário. E assim sucessivamente. Cuidado quando encontrar alguma coisa assim, ó, um conjunto onde tem, por exemplo, 7,77777, fecha a chave. Quantos elementos tem esse conjunto? Olha, muita atenção. Apesar de ter repetidas vezes o 7, há apenas o elemento 7. Então, trata-se de um conjunto unitário, viu, pessoal? Muito cuidado, viu? Subconjuntos e relação de inclusão. Dizemos que o conjunto B é um subconjunto do conjunto A quando todos os elementos do conjunto B também são elementos de A. Neste sentido, quando B é um conjunto de A, podemos afirmar que B está contido em A. Indicamos isso por B está contido em A. Além disso, dizer que B está contido em A é o mesmo que afirmar que A contém B. Neste caso, usamos a seguinte notação: A contém B. Dessa maneira, podemos concluir que B está contido em A se somente se A contém B. Por exemplo, o conjunto B, 3 e 4, é um subconjunto do conjunto A, que é um conjunto que tem o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. E podemos anotar assim: B está contido em A ou A contém B, pois todos os elementos de B também são elementos de A. No entanto, se pelo menos um dos elementos de B não pertencer ao conjunto A, então B não será um subconjunto de A. E diremos que B não está contido em A, ou que A não contém B. Por exemplo, temos um conjunto N 2, 4, 6, 8, 10 e o conjunto M 3 e 4. Veja que neste caso o conjunto M 3 e 4 não é subconjunto do conjunto N. E podemos anotar isso como M não está contido em N, pois o elemento 3 de M não pertence a N. Pessoal, vou frisar novamente, hein? Cuidado, note que a relação de pertinência temos uma correspondência entre elemento e conjunto, ao passo que na relação de inclusão há uma correspondência entre conjuntos, tá joia? Então, muito cuidado. Então, vamos à propriedade da relação de inclusão. O conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto. Lembre-se sempre disso, tá? Por exemplo, o conjunto vazio está contido em A para qualquer conjunto A. Então, lembre-se sempre dessa propriedade. O conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto. Outra propriedade importante: qualquer conjunto é subconjunto de si mesmo. Então, A está contido em A para qualquer conjunto de A. Conjuntos iguais são subconjuntos um do outro. Para A igual a B, temos que A está contido em B e B está contido em A. Outra propriedade: todo conjunto A é subconjunto do conjunto universo. A está contido em U para qualquer conjunto A. Relação transitiva: ó, se A está contido em B e B está contido em C, logo A está contido em C. Vamos praticar um pouquinho, ó. Vou abrir aqui um conjunto de vogais. V igual. Abrir as chaves A, E, I, O, U. Vamos fechar.
Agora eu vou colocar o conjunto A igual a e C. Vou fazer outro conjunto B igual a E, U e I. Vou fazer um conjunto C igual a E, I, O, U. Vou fazer um conjunto D, A, O, U. O conjunto A está contido em V, pessoal? Olha, o conjunto A tem um A, E, O, U e o conjunto... Não, o conjunto A tem um A e o C e o conjunto V tem um A, E, I, O, U. Dá para observar que o conjunto A tem um elemento C que não tem em V? Então, já que tem um elemento C que não tem em V, o A não está contido em V, porque tem um elemento que não tem lá em V. Um conjunto só pode estar contido em outro se tiver todos os elementos dentro do outro conjunto. Fique atento a isso. O conjunto B está contido em V? Observe bem. Olha, o conjunto B está contido, porque lá dentro de V nós temos o E, o U e o I, que por sua vez tem no conjunto B. Logo, o B está contido em V. O C está contido em V? Olha, o C está contido em V, porque o C também é o A e o U, tá vendo? O D está contido em V? Olha, o D está contido em V, porque o D tem o A, o O e o U, e o V lá tem o A, o O e o U. Logo, o D está contido em V. Pessoal, uma pergunta: o conjunto vazio está contido em V? Lembre-se daquela propriedade, que todo conjunto possui um conjunto vazio. Então, eu posso dizer que o conjunto vazio está contido em V. Tá joia? Quantidade de subconjuntos. Se um conjunto A possui n elementos, então ele possui 2 elevado a n subconjuntos. Considere o conjunto A igual a 1. Esse conjunto só possui um único elemento, e já sabemos que ele é um conjunto unitário. Então, o número de subconjuntos é igual a 2 elevado a 1 igual a 2. Quais seriam esses subconjuntos, pessoal? Só lembrar que todo conjunto possuirá o conjunto vazio e ele mesmo como subconjuntos. Logo, o primeiro subconjunto é o conjunto vazio e o segundo subconjunto é ele mesmo. Tá joia? Agora considere o conjunto B, 1 e 2. Levando em conta que este conjunto possui 2 elementos, então o número de subconjuntos é igual a 2 elevado a 2 igual a 4. Logo, teremos 4 subconjuntos. Quais sejam? Subconjunto 1 é o subconjunto vazio. O subconjunto 2 seria ele mesmo. No caso, abre chave 1 e 2, fecha chaves. O subconjunto 3 seria o 1. O subconjunto 4 seria o 2, ok? Tome como exemplo esse conjunto C. Eu abri e fechei a chave. Quantos subconjuntos possui esse conjunto vazio? Esse conjunto vazio não possui nenhum elemento. Então, o número dos subconjuntos é igual a 2 elevado a 0. 2 elevado a 0 igual a 1. Logo, esse conjunto ele terá um subconjunto, que será ele mesmo, o conjunto vazio. Vamos praticar com a questãozinha da SUSEP 2016. Indique quantos são os subconjuntos do conjunto. Abriu chave 1, 2, 3, 4. Fechou a chave. Trouxe a alternativa A, B, C, D e E, né? Veja que a quantidade de subconjuntos de um conjunto é dada por 2 elevado a n, em que n corresponde ao número de elementos do conjunto. No caso dessa questão, o conjunto apresentado possui quantos elementos? Possui os elementos 1, elemento 2, elemento 3 e elemento 4. 4 elementos. Então, o número do subconjunto é igual a 2 elevado a n, que é 2 elevado a 4, que são 4 elementos, e que será igual a 16. Simples, né? Mas muita gente perde numa questão dessa, sabia? Conjunto das partes de um conjunto. Dado um conjunto A qualquer, chamamos de conjunto das partes de A o conjunto que reúne todos os subconjuntos possíveis de A, sendo simbolizado por P de A. Então, P de A é igual a X, tal que X esteja contido em A. Por exemplo, A é um conjunto que tem como elemento o 1, o 2 e o 3. Então, o conjunto das partes de A é o quê? O conjunto das partes de A vamos começar pelo conjunto vazio, lembra? O conjunto vazio sempre é um subconjunto de qualquer conjunto. E pegaríamos o 1,
o 2, o 3. Agora, podemos formar um subconjunto com 1 e com 2. Podemos também formar um subconjunto com 1 e com 3. Também podemos formar um subconjunto com 2 e com 3. E também pegarmos o próprio conjunto A. Então, cada um dos elementos de parte de A é um dos subconjuntos de A. Portanto, o número de elementos de parte de A é sempre igual ao total de subconjuntos possíveis de A, ou seja, 2 elevado a n. Relação de igualdade. Dois conjuntos são iguais se e somente se eles possuem os mesmos elementos. Em outras palavras, dois conjuntos A e B são iguais se e somente se todo elemento de A é também elemento de B e se todo elemento de B é também elemento de A. Exemplo: conjunto W, 2, 4, 6 e 8 como elemento. Conjunto R tem o 8, o 4, o 6 e o 2 como elemento. Dá uma olhada, todos os elementos de W são elementos de R? São, né? Portanto, W e R são iguais, pois possuem os mesmos elementos. Não importa, pessoal, a ordem não, viu? Muito cuidado. Outro exemplo aqui, nesses dois conjuntos A e esse conjunto B. Me fala, A e B são iguais ou são diferentes? Olha, muito cuidado, pois A e B, neste caso, são iguais, pois eles possuem os mesmos elementos. Não importa a repetição de elementos nem a ordem. A repetição de elementos não significa que foram introduzidos novos elementos. Para que o conjunto A e B não sejam iguais, basta que exista algum elemento de A que não pertença a B, ou que exista algum elemento de B que não pertença a A. Se A não é igual a B, escrevemos A diferente de B. Como, por exemplo, esse conjunto A e esse conjunto B, tá vendo? O conjunto A tem o A, o E e o I como elemento, e o conjunto B tem o A, o E, o I e o O. Logo, o conjunto B tem um elemento O que não tem no conjunto A. Então, neste caso, dizemos que A é diferente de B. Propriedade da relação de igualdade. A relação de igualdade tem algumas propriedades. Vamos a elas. Reflexiva. Todo conjunto é igual a ele próprio. Simétrica. Na igualdade entre dois conjuntos, não importa a ordem. A igual a B, o B igual a A, não importa. Transitiva. Se A igual a B e B igual a C, então A vai ser igual a C. Agora vamos a operações entre conjuntos. União de conjuntos. A união entre dois conjuntos é o conjunto formado pela reunião dos elementos de A e de B. Simbolicamente, temos que X é um elemento de A união com B, tal que X pertence a A ou X pertence a B. Note que todo elemento X compreendido pelo conjunto união deve pertencer a pelo menos um dos conjuntos. A representação gráfica da união entre dois conjuntos é dada pelo seguinte diagrama. Olha aqui abaixo, ó. Temos o conjunto A e temos o conjunto B. A união com B é tudo que tiver em A e tiver em B. Se tivermos, por exemplo, dois conjuntos, conjunto A com os elementos 0, 2, 4, 6, o conjunto B com os elementos 0, 1, 2, 3, 4, 5. Qual é a união entre A e B? Logo, pessoal, a união com B será o quê? Será todos os elementos de A com todos os elementos de B. Não precisa repetir os elementos, tá? Então, pegamos o 0, que tem em todos os dois conjuntos, o 1, que tem no conjunto B, o 2, que tem nos dois conjuntos, o 3, que tem no conjunto B, o 4, que tem nos dois conjuntos, o 5, que tem no conjunto B, e o 6, que tem no conjunto A. Logo, fizemos que A união com B é igual 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, vamos às propriedades da união. A ordem dos conjuntos não altera o resultado. A união com B é igual a B união com A. Associatividade. A união com B união com C vai ser igual a união com B união de C. Outra propriedade aqui, ó. A união de A com B será o próprio conjunto B, se e somente se A é subconjunto de B. Outra propriedade. A união de A com conjunto vazio é sempre o próprio A. Intersecção de conjuntos. A intersecção entre dois conjuntos é o conjunto formado pelos elementos que são comuns aos dois conjuntos. Simbolicamente, vamos ter A intersecção com B igual X pertence à intersecção com B se X pertence a A e X pertence a B.
A representação gráfica da intersecção entre dois conjuntos é dada pelo seguinte desenho. Observe. Então, sejam dois conjuntos, conjunto A com os elementos 0, 1, 3, 5, 7 e o conjunto B com os elementos 4, 5 e 6. Vamos determinar a intersecção desses dois conjuntos. Qual é o elemento que tem em A, pessoal, que tem em B? Qual o elemento que aparece em A, que também aparece em B? É o elemento 5, não é? E logo, a intersecção com B será o 5. Conjuntos disjuntos. Dois conjuntos quaisquer são chamados de disjuntos se e somente se sua intersecção é o conjunto vazio. Para exemplificar, vamos pegar aqui um conjunto A com os elementos 0, 1, 2, 3, 4. Conjunto B, 6, 7 e 8. Repare que a intersecção entre A e B não possui nenhum elemento. Porque o conjunto A não tem nenhum elemento que tem em B. O conjunto B não tem nenhum elemento que esteja em A. O que nos possibilita concluir que eles são disjuntos entre si. Propriedades da intersecção. A ordem dos conjuntos não altera o resultado. A intersecção com B é igual a B intersecção com A. Associatividade. A intersecção com B, intersecção com C, igual a intersecção de B com intersecção de C. A intersecção de A com B será o próprio conjunto A se e somente se A é subconjunto de B. Se A é subconjunto de B, logo a intersecção de B é igual a A, tá? A intersecção de A com o conjunto vazio é sempre o conjunto vazio. Vamos praticar um pouquinho? Dados o conjunto A com os elementos 2, 4, 6, 8 e 10 e o conjunto B, sendo que x é elemento de B, tal, x é dos números inteiros, que x é maior que 0 e menor que 10, onde z é o conjunto dos números inteiros. Obtenha o conjunto C igual a intersecção com B. Aí ele dá as opções aqui, A, B, C, D e E. Pessoal, inicialmente percebemos que o conjunto B foi definido pela representação por propriedade, correspondendo aos inteiros maiores do que 0 e menores do que 10. Assim, podemos representá-lo por enumeração da seguinte forma. B igual, colocamos os elementos. Quais são os números inteiros maiores que 0 e menor que 10? Então, é os números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, concorda? Por sua vez, o conjunto C corresponde à intersecção entre A e B. Para fazer a intersecção, tomamos os elementos que pertencem simultaneamente a esses dois conjuntos. Quais são os elementos que pertencem ao conjunto A? 2, 4, 6, 8 e 10. Os elementos que pertencem ao conjunto B? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, a intersecção com B, quais são os elementos que tem A e tem B? Os elementos que tem A, 2, tá vendo? 2 tem A e tem B. 4 tem A e tem B. O 6 tem A e tem B. E o 8 tem lá em A e tem em B. Logo, a intersecção com B é 2, 4, 6 e 8, que é a nossa opção B. Diferença de conjuntos. A diferença entre dois conjuntos, A menos B, é o conjunto formado pelos elementos de A que não pertencem a B. Simbolicamente, temos A menos B igual x pertence a A menos B, tal que x pertence a A e x não pertence a B. A representação gráfica da diferença entre esses dois conjuntos é dada pelo seguinte desenho. Sejam dois conjuntos, vamos lá, um conjunto A com os elementos 1, 2, 3, 4, 5. Conjunto B com os elementos 2, 4, 6 e 8. Vamos determinar a diferença entre A e B. Me diz uma coisa, observe aqui, quais são os elementos de A que não pertencem a B? Então, A menos B é os elementos de A que não tem B. Quais são? O 1 tem no A e não tem no B. O 3 tem no A e não tem no B. E o 5 tem no A e não tem no B. Logo, a diferença entre A e B é igual os elementos 1, 3 e 5. Propriedade da diferença. Primeira propriedade, a ordem dos conjuntos normalmente altera o resultado. A menos B é diferente de B menos A, sempre que A for diferente de B. Não é associativa, tá? A menos B menos C é diferente de A menos B menos C. A diferença A menos B é o conjunto vazio se somente se A é subconjunto de B. Tá joia? Vamos praticar um pouquinho?
uma questão aqui da CGU de 2002. Se um conjunto A tem que x pertence ao conjunto dos números reais, tal que x é maior do que menos 1 e menor do que 1. Temos aqui um conjunto B que diz que x pertence a R, tal que x é maior ou igual a 0 e menor que 2. E o conjunto C igual a x pertence aos números reais, tal que x maior ou igual a menos 1 menor que 3. Então, o conjunto A intersecção com B menos B intersecção com C é dado por... Olha, pessoal, essas questõezinhas aqui, muita gente perde por vacilo, viu? Então, muito cuidado. Essas questões vocês não podem errar mais, tá bom? Vou deixar várias questões em anexo. Vou deixar no PDF várias questões para vocês praticarem bastante, tá bom? E se tiver alguma dúvida, deixe no comentário para a gente estar sanando essa dúvida, porque esse assunto é um assunto que você não pode perder questão de jeito nenhum, tá bom? Vê se você consegue resolver essa questão. Ela é da CGU. Quantos candidatos não perderam uma rica oportunidade de estar lá dentro da CGU por causa de uma questãozinha dessa, tá vendo? E olha, o diferencial é matemática. Quem acerta mais questões de matemática se destaca, tá? É sempre assim. Então vamos lá. O nosso objetivo é determinar o conjunto A intersecção com B menos B intersecção com C. Então primeiro vamos separar os conjuntos aqui, ó. O A. Qual é o conjunto A? Qual é o número que é maior do que menos 1 e menor que 1? Então é o número 0. Então A igual a 0. B. Qual é o número que é maior ou igual a 0 e menor que 2? Então é 0 e 1. O conjunto C. Qual é o número maior ou igual a menos 1 e menor que 3? Então o conjunto C será menos 1, 0, 1 e 2. Agora precisamos descobrir a intersecção de cada um. A intersecção com B. O que tem em A que tem em B? É o 0, né? Então A intersecção com B, 0. B intersecção com C. O que tem em B que tem em C? 0 e 1, correto? Então B intersecção com C é igual a 0 e 1. Aí finalmente vamos fazer a diferença entre as duas intersecções, tomando os elementos que pertencem à intersecção com B e não pertencem a B intersecção com C. Porém, observe que a primeira intersecção abrange os números reais de 0 a 1 e a segunda intersecção abrange os números reais de 0 a 2, incluindo o 0. A que conclusão a gente chega? Ora, é possível afirmar que o conjunto A intersecção com B está contido em B intersecção com C. Dessa forma, não existem elementos que pertencem à primeira intersecção e não pertencem à segunda, de modo que A intersecção com B menos B intersecção com C será conjunto vazio. Por quê? Porque A intersecção com B é 0 e B intersecção com C é 0 e 1. Não há um elemento que pertence à primeira intersecção que não pertença à segunda intersecção. Então, a diferença entre a intersecção B com B intersecção C será conjunto vazio. Complementar de um conjunto. O complementar de um conjunto é um caso particular da diferença entre dois conjuntos. Assim, dados dois conjuntos A e B, B estando contido em A diferença entre A e B chama-se complementar de B em relação a A, onde simbolizamos como CBA igual a B barra igual. Esse B barra significa B complementar igual a menos B. Então, complementar é simples também. É só você pensar o seguinte, ó, nesse diagrama aqui, ó, o que falta para o B ser igual a A? Logo, o complementar de B é todos os elementos que faltam para ele ser igual ao conjunto A, tá joia? Ó, vamos, por exemplo, aqui o conjunto A, 0, 1, 2, 3, 4, conjunto B, 2 e 3. Vamos determinar o conjunto complementar de B em relação a A. Qual elemento aqui em A que não tem em B? 0, o 1 e o 4. Logo, o complementar de B em relação a A é igual a 0, 1 e 4. Entendeu? Então, o complementar nada mais é tudo que falta para um conjunto ser igual ao conjunto que ele está contido. Vamos à propriedade do complementar de um conjunto. O complementar de um conjunto A em relação a ele próprio é o conjunto vazio. O complemento do conjunto vazio em relação a um conjunto A é o próprio conjunto A.
O complemento do complemento de um conjunto A é o próprio conjunto. Primeira lei de Morgan. O complementar da união de dois ou mais conjuntos é a intersecção dos complementares destes mesmos conjuntos. Observe bem, ó. A união com B barra igual a barra intersecção barra B. Segunda lei de Morgan, muita atenção. O complementar da intersecção de dois ou mais conjuntos é a união dos complementares deste mesmo conjunto. Chegamos agora ao diagrama de Wien e cardinalidade. O cardinal de um conjunto é o seu número de elementos. Geralmente, quando vamos resolver algum problema, costumamos colocar dentro dos diagramas não os elementos propriamente ditos, e sim a quantidade de elementos, tá? Vamos citar um exemplo aqui, ó. Em um grupo de estudantes, há 20 que estudam inglês, 30 que estudam espanhol e 10 que estudam inglês e espanhol. Quantos estudantes há neste grupo? Quantos estudam somente inglês e quantos estudam somente o espanhol? Então aqui é fácil, ó. A gente vai desenhar os dois conjuntos, né, com o diagrama de Wien. Vamos desenhar. Aqui fica o pessoal que estuda inglês, né? E aqui fica o pessoal que estuda espanhol. Então a gente já pega 10 que estudam inglês e espanhol e colocamos aqui, ó, no meio, que está entre os que estudam espanhol e os que estudam inglês. Então, quando a gente coloca 10 aqui, a gente está colocando a quantidade, tá vendo? Então, a gente está usando a quantidade de pessoas, tá vendo? O problema nos diz que 20 estudam inglês, mas nós já pegamos aqui 10 que estudam inglês e espanhol. Então, 20 estudam inglês, menos esses 10 que estudam inglês e espanhol, sobrou quanto para eu colocar aqui? 10. Do mesmo jeito aqui, ó. 30 estudam espanhol, mas eu sei que 10 estudam espanhol e inglês. Então, dos 30 que estudam espanhol, menos os 10 que estudam inglês e espanhol, sobrou quanto? 20. Logo, a gente coloca aqui dentro o 20. Então, vamos lá. Quantos estudantes há nesse grupo? Então, vamos ter aqui 10 mais 20. Logo, temos 40 estudantes. Quantos estudam somente inglês? Somente inglês nós vamos ter 20 menos 10. Logo, teremos 10 estudantes. Quantos estudam somente espanhol? Somente espanhol teremos 30 menos 10, que são os 20. Pessoal, agora vamos para o princípio da inclusão e exclusão. É também conhecido como fórmula da união. É a fórmula para calcular o número de elementos de dois ou mais conjuntos. Vamos agora aqui, por exemplo, temos um conjunto A e temos o conjunto B dentro desse conjunto universo. Geralmente, quando é solicitado um problema para calcular o número da união com B, é comum as pessoas somarem todos os elementos de A com o número de elementos do conjunto B. O problema, pessoal, é que teve elementos somados duas vezes. Quando foi contado os elementos de A intersecção de A e B foi inclusa. E em seguida, quando foi somado os elementos de B, a intersecção entre B e A, que também é a mesma coisa que a intersecção entre A e B, também foi incluída no cálculo. Logo, os elementos que estão na intersecção foi contado duas vezes. Por isso, galera, devemos excluir uma vez a contagem da intersecção para que ela seja contada apenas uma vez. Ficando assim a nossa fórmula da união para calcular os elementos de dois conjuntos. N, A união com B, igual NA mais NB menos N, A intersecção de B. É daqui, pessoal, que vem a origem do nome do princípio da inclusão e exclusão. Pois primeiramente você inclui aqui na soma e depois você exclui quem foi contado duas vezes, entendeu? Agora vamos desenvolver a fórmula para calcular a união de três conjuntos. Vamos somar todos os elementos de A, todos os elementos de B e todos os elementos de C. Agora, lembra que temos que tirar a intersecção, porque a intersecção foi contada duas vezes? Vamos tirar a intersecção de A com B, que foi contada duas vezes quando a gente contou o A e contou o B. Mesma coisa, a gente vai tirar a intersecção de B com C, pois contamos duas vezes quando contamos o B e depois quando contamos o C. E agora vamos retirar a intersecção de C, pois foi somado também duas vezes quando contamos o A e quando contamos o C.
Só que surgiu um probleminha agora, pessoal. Quando a gente excluiu as intersecções, nós retiramos todas as somas que fizemos desse miolinho aqui, tá vendo? Esse miolinho nada mais é que A intersecção com B, intersecção com C. Já que a gente tirou todas as somas que a gente fez dele, agora é só a gente incluir. Por isso a gente deve adicionar N, A intersecção com B, intersecção com C. Sendo assim, a fórmula para a gente calcular a união de três conjuntos fica desse jeito aqui, ó. N A união com B união com C igual N de A mais N de B mais N de C menos N de A intersecção com B menos B intersecção com C menos A intersecção com C mais o A intersecção com B intersecção com C, tá joia? E aí, gostou de nossa aula? Se gostou, deixe seu like e deixe nos comentários a cidade de onde você é e qual é a sua meta neste ano de 2021. Se é passar em um vestibular, se é passar no Enem, se é passar em um concurso. Deixe aí nos comentários pra gente, tá bom? Se possível, compartilhe com aquele seu amigo que também tem dificuldades em matemática. Ah, lembrando, se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, pois sempre traremos novidades para você. Aquele abraço e até a próxima.